Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais referente à parte da álgebra booleana. Em especial, a gente vai ter um pouquinho do conceito de álgebra reversa, ou análise reversa, ou inversa, para a gente poder analisar algumas situações de uma forma mais fácil do que de repente pode ser agora. Bom, gente, a álgebra reversa leva em consideração o seguinte conceito. Até agora, a gente levou como importante exclusivamente os uns das saídas. Ou seja, nós levantamos as expressões booleanas pensando nos uns. Ou seja, aonde que tem um, a gente tirava a expressão e montava e acabou. Agora a gente vai avaliar de uma forma um pouquinho diferente. Tem alguns casos onde que na realidade a quantidade de uns é muito maior ou maior do que a quantidade de zeros. Isso significa que a parte da análise e a parte da simplificação por álgebra booleana vai dar mais trabalho porque vai ter mais axiomas e tem mais variáveis para poder fazer a simplificação. Nessa hora, gente, torna-se interessante, ao invés de a gente levar em consideração os uns, levar em consideração os zeros. Ou seja, eu pego o zero que tem na tabela verdade para poder fazer a parte da expressão. Só alguns cuidados que a gente precisa ter para poder usar. Só para a gente entender um pouquinho mais de como é que funciona essa história, funciona o seguinte, vou pegar um exemplo anterior que a gente já fez, para vocês observarem, ver o que foi feito, depois logo em seguida eu passo o exemplo utilizando a álgebra reversa. Vamos nós aqui mais um pouquinho. Gente, dá uma olhadinha nesse exemplo que foi dado na aula anterior, referente à álgebra booleana. Nós pegamos aqui a porta OU, uma tabelinha verdade dela, onde que eu tenho 0, 0 igual a 0, 0, 1 igual a 1, 1, 0 igual a 1, 1, 1 igual a 1. Gente, observem que tem uma quantidade muito maior de uns do que zero. Tem uma única possibilidade que é zero. Então aqui começa a chamar muita atenção para a questão de economizar esforço. Mas, vamos nós avaliar aqui como é que funciona. Se nós levarmos em consideração a álgebra booleana que foi passada até agora, eu tenho aqui 1, 2, 3 uns para eu poder trabalhar e atuar em cima deles. Como é que ficaria? S igual A barrado, EB, ou AB barrado, ou AB. Aí o que nós temos que fazer? Eu tenho 3 axiomas com 2 variáveis. Precisei aplicar a parte da associação para poder isolar A, isolar B. Ficou aqui B ou B barrado, lá de cá A barrado ou A. Usei a propriedade da soma, A barrado ou A igual a 1, B barrado B igual a 1. Virou essa outra aqui embaixo, A E1 ou B E1. Propriedade da multiplicação, A E1 igual a A, B E1 igual a B. Chegando nesse resultado, S igual a A ou B. Ó, gente, tem várias pessoas aí que eu vi falando, no final das contas, usando que aqui é A mais B, A vezes 1, não é. Lembrando, o ponto representa a lógica e muitas vezes pode ser omitido, tá, pessoal? Igual uma situação igual aqui, ó, eu posso omitir o ponto, continua sendo lógica e quando tem o sinal aqui de adição, representa a lógica OU. Então, lê-se S igual a ou B. Perfeito? Gente, então aqui eu tive que fazer alguns passos, lembrei da regra da associação, lembrei da regra da adição, lembrei da regra da multiplicação. Só que agora funciona o seguinte, e se eu observar de forma diferente? Só tem um zero aqui, então se ao invés de eu levar em consideração os uns, levar em consideração o zero, gente, teoricamente vai dar um pouquinho menos de trabalho. Vamos ver como é que fica? Gente, olha como é que vai ficar. Se eu fizer agora pela lógica reversa, olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui, logo no comecinho, 0, 0 é igual a 0. Então, A é A barrado, B é B barrado. Só que a minha saída não é 1, a minha saída é 0. Então, eu também tenho que considerar ela barrada. Então, o que vai acontecer? Vai ficar S barrado, nesse caso seria X, igual a A barrado e B barrado. Aplicando aqui
nosso amigo Morgan, eu tenho aqui o seguinte, eu tenho A barrado e B barrado, vira A ou B barrado, tudo barrado. Vou pegar esse barrado do meu S ou do minha saída e vou passar para o outro lado. O que vai acontecer? Vai aparecer aqui S igual a barrado, A ou B barrado barrado. Tem o conceito da dupla negação, ele cancela quando for número par e fica só 1 quando for números ímpares. O que vai acontecer? Tirei barrado barrado, some o barrado, A ou B. Então eu já posso sair de S barrado ou A barrado. S barrado é igual a barrado e B barrado. Se você pegar essa daqui já, eu tenho apenas duas variáveis, eu tenho apenas um axioma, e desse axioma eu já saio direto para a minha expressão final, que é A, S igual a ou B, que é a nossa porta ou aqui. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, não se esqueçam, mandem as perguntas para mim, qualquer meio eletrônico, qualquer coisa parecida. Vou estar online aqui com a gente, vou estar ao vivo para a gente poder tirando dúvidas e vou deixar um exercíciozinho para a gente estar fazendo aqui logo depois. Certinho, pessoal? Vamos nós, até mais.